Queridos irmãos, boa noite. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez com os irmãos, adorando o nome do Senhor, pelos teus feitos, pelas suas maravilhas, e nessa grande oportunidade estar louvando a Ele nesse mês tão especial, esse mês que nós atentamos para isso, para o mês da família, e estaremos aí em vários outros eventos e convites durante esse mês do nosso presbitério para poder estar ministrando a palavra em relação a esse tema que tem sido a cada ano muito desafiador, na verdade. Tem sido um ano, a cada momento, a cada ano que se passa, tem sido muito desafiador para nós, a Igreja do Senhor, o modelo de família, aquilo que a palavra de Deus nos traz, os ensinamentos, as bases da palavra de Deus, e é importante nessa noite nós meditarmos esse tema. Eu quero convidá-los nessa oportunidade para que possamos abrir o texto da palavra que está em Josué, capítulo de número 24. Josué 24, do versículo 14 ao versículo de número 17. Como está aqui já projetado, nós estaremos lendo essa palavra. Nos diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em quem andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Amém? Como já foi feita aqui a oração por essa palavra, pedimos a Deus mais uma vez que Ele traga iluminação aos nossos corações nessa noite. É interessante, nesse tema que foi proposto, essas implicações de uma família comprometida com Deus, que com certeza isso vai refletir diretamente na igreja, porque a família de fato ela é o tempero da igreja, ela traz para a igreja daquilo como que se a sua família vai bem, a própria Bíblia fala, se está bem a sua casa, se a governa bem, isso vai refletir diretamente para a igreja do Senhor Jesus. A família pode existir sem igreja, mas a igreja não vai existir sem a família, porque a igreja é formada pelas famílias. Então por isso que é importante analisarmos esse contexto de família e voltarmos para os princípios da palavra de Deus, que instrui e que nos dá sabedoria acerca de como conduzir a nossa vida diária, você no papel de pai, você no papel de mãe, você no papel de filho, de irmão, de avó, de neto. Nós devemos atentar para isso, atentar para aquilo que a Bíblia nos fala, porque, como disse antes, os desafios têm sido muito grandes acerca da família, dos conceitos de família que nós temos hoje. E nós temos a Bíblia como nossa plataforma, como a nossa base para nos dar esses norteamentos, para nos dar essas direções, esses rumos que devemos tomar para o ensinamento da nossa casa, da nossa família. Eu vejo esse texto, e é um texto muito utilizado
que a gente usa, como eu tenho usado em outros lugares, em outros eventos também relacionados à família, sempre destacando preciosas lições desse texto e tantos outros, os mesmos que foram lidos aqui na liturgia. Eu quero destacar esse homem que foi também um servo piedoso de Deus e que trouxe o exemplo, o modelo da sua vida, da sua casa, e transmitiu isso como líder, como a sua liderança, trazendo e destacando para o povo, para as pessoas. Mas é interessante que, ao chegar ao final desse livro, Josué, ele traz aqui esses ensinamentos que são fundamentais para a família, para a aliança do povo. Se você observar na epígrafe desse texto, vai dizer que a renovação da aliança. Que renovação é essa? Esse homem que foi sucessor, aquele que conduziu o povo para atravessar o Jordão, para conquistar a terra prometida. Ali ele ensina, instrui, mostra ao povo que anteriormente ele já tinha ido nessa terra como um dos 12 espias. Ele observou e disse desde o início e acreditou que o Senhor estaria e cumpriria e daria vitória ao seu povo. Josué mostra a importância e renova tudo aquilo que o Senhor passou, e ele observando para o seu grande líder Moisés. Agora ele destaca a grande renovação. Logo em seguida ao texto você vai ver que os fins de Josué, ele cumpre com o seu papel de aliança com o Senhor, de renovação com o Senhor. E eu quero destacar alguns pontos que são importantes, algumas implicações para essa família ser comprometida com Deus. Você quer uma igreja saudável? Quer uma família saudável espiritualmente? Vamos atentar para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Vamos atentar por aquilo que os ensinamentos traz para a gente. Eu quero começar a destacar aqui, observar, que você vai entender que o que aconteceu nesse discurso de Josué, e ele continua aqui nesse texto, o diálogo com o povo, a resposta do povo, no versículo 25 nos traz: assim, naquele dia, fez Josué aliança com todo o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Ali ele colocou como estatuto, como regra, aquela aliança, aqueles votos, aqueles pactos, que eles reafirmaram diante de Deus, todo aquele povo que ali assentou-se a terra prometida, divisões de terra, agora sim as promessas do Senhor, tudo aquilo que Deus nos prometeu, tudo aquilo que Deus nos instruiu, agora está diante de nós. Agora temos que manter essa promessa. E eu destaco algumas coisas, mas interessante que quando Josué ele aponta para o povo, ele vai falar com o povo, ele retorna para o povo, chama a atenção do povo e traz algumas palavras que não vamos destacar aqui do seu discurso, mas ele diz: eu já decidi com a minha família, com a minha casa, que nós serviremos ao Senhor. Olha que interessante. Imagina bem se Josué quer cobrar do povo uma coisa que ele mesmo não fazia e nem a sua casa faria. Aí ele vem, ele mostra para as pessoas. Olha só que interessante. Olha o versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor. A primeira coisa que eu destaco aqui é a preocupação de Josué com a família. Ele traz essa preocupação mostrando primeiro com a família. Antes até de abordarmos esse ponto aqui do temer ao Senhor, eu me preocupo muito com essa questão do ensinamento da palavra e trago aqui a preocupação de Josué, entendendo a liderança que ele tinha, aquilo que foi passado de responsabilidade para ele e o seu comprometimento com Deus. Ele transfere isso para o povo. Olha, você pode ter bons amigos, você pode ter os melhores amigos, mas família é família. A família, ela é a base da sociedade, ela é a base para tudo, ela é a célula mãe, como muitos gostam de
identificar a família. De fato, a família, ela é a base para todo o contexto que nós vivemos na sociedade, tanto igreja e fora dela. Por isso, eles devem estar sempre bem com Deus, para que tenhamos uma melhor sociedade. A instrução para a família, e nós como igreja, para temperar esse mundo, Jesus já dizia isso. Se você observar no seu Sermão da Montanha, no capítulo 5, do versículo 16 do 14 ao 16, você vai observar que ele começa a dizer: vós sois sal da terra, luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem alqueiro deixar debaixo do albergue. Você não pode deixar esconder o brilho que existe em você. Você não pode deixar a luz que reflete em você, porque as pessoas vão observar isso. E no versículo 16 ele diz: para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Nós queremos uma sociedade melhor, mas que filhos nós estamos? Que pessoas nós estamos instruindo? Quais são os nossos filhos, os nossos jovens, aqueles a quem nós estamos ensinando para enfrentar, para encarar essa sociedade que a cada dia a pós-modernidade vem tomando conta, os problemas, os conceitos de família, as leis que sufocam a cada dia e tentam tirar os nossos princípios, e até mesmo de ensinar e de pregar. Essas limitações que nós estamos sofrendo, que filhos, que pessoas que nós estamos instruindo para ir para a sociedade, porque você vai ver pessoas, você vai ver na escola o professor, você vai ver o profissional da saúde, você vai ver o da segurança pública, você vai ver o do judiciário, você vai ver o do legislativo, você vai ver do executivo, você vai ver o servidor público, você vai ver as pessoas que vão tomar contas aí das diversas camadas da sociedade. Josué, ele mostra para o povo a preocupação com a família como base para isso. Esse é o nosso destaque. É interessante que algumas pessoas pensam que nós devemos cruzar os braços e deixar a vida tomar o seu curso, como diz uma música por aí: deixa a vida me levar. Não é por aí. Não é desse jeito, não é empurrando as coisas com a barriga, não é deixar tomar o seu curso de qualquer jeito, sem rumo. Isso é nem conceitos teológicos, é mais uma questão mais pelagiana talvez do que qualquer outra coisa, que Deus cruza os braços e deixa as coisas tomarem o seu rumo. Coisas que venham, Tiago já dizia isso no capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É a busca por Deus, é a busca pela palavra, é entender isso. E todos esses conceitos que nós queremos trazer aqui nessa oportunidade, Josué, ele começa a mostrar essa preocupação com a sua casa, com a sua família, e ele destaca a primeira coisa: agora, pois, temei ao Senhor. Esse temor, o que ele traz aqui, é uma fé verdadeira, genuína. É algo que vem demonstrar um temor de fato a Deus. É algo que está sendo complicado hoje, porque as pessoas querem viver e tomar o seu rumo, a sua vida, a mercê de tudo que acontece por aí, sem uma direção, sem um norte, sem um entendimento da palavra. E o Salmo 111, versículo 10, ou verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio, ter sabedoria para a sua casa, para a sua família, quer que a sua família destaque, traga isso para o contexto da comunidade cristã, da igreja, e que isso faça diferença. Começa a temer a Deus e ter uma fé genuína nele. Devo reconhecer a Deus. Isso aqui é uma das respostas, inclusive, do Catecismo de Wittenberg, que diz: devo reconhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus, confiar nele, submeter-se somente a ele com toda a humildade e paciência. Devo amar, temer e honrar a Deus de todo o coração e esperar todo o bem somente dele.
É o relacionamento correto que nós devemos ter com Deus, e esse relacionamento correto é a única forma adequada para conhecermos e termos a sabedoria de Deus. Essa sabedoria, Tiago também diz: pede a Deus, que Ele a dá, que Ele envia, Ele dá do alto, sem cobrar nada e sem lançar em rosto. Quer ter sucesso na sua família? Quer fazer a diferença? O temor do Senhor. As pessoas hoje estão tendo uma grande preocupação, um grande problema para temer a Deus, estão perdendo a sensibilidade do temor ao Senhor. O Augustus escreveu um livro que fala sobre o ateísmo cristão. Eu já citei isso aqui uma determinada vez. Pessoas que vivem num ateísmo cristão. Mas como pode ser ateu cristão? Né? As pessoas vêm para a igreja aos domingos, durante a semana apronta, vive uma vida como se o domingo não existisse, que a vida cristã não existisse. Quando chega no domingo, estamos aqui de novo, adorando, e depois, e aí não tem um temor, vivemos como se Deus não existisse, não tememos mais a Ele, não temos temor nenhum a Ele. E a primeira coisa que ele fala: agora, pois, temei ao Senhor. E ele continua, e eu destaco aqui mais um ponto muito importante dessa aliança de Josué com o povo. Ele traz para a gente aqui algo muito importante. Ele diz: servi com integridade. Ele destaca aqui mais um ponto, dizendo: serviu com integridade. Embora a palavra aqui de retidão, de caráter e tantas outras coisas envolvendo a integridade, ela fala de algo de inteireza, de plenitude, estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu nenhum tipo de diminuição. É uma vida íntegra com Deus, uma vida completa com Deus. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, Jeremias, o profeta, o Senhor falou assim: envia uma carta, diz ao povo, anima o povo, diz para ele viver e orar pela paz daquela cidade. E quando chega no versículo de número 13 do capítulo 29, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Precisamos de uma inteireza, de algo completo, inteiro, de servir ao Senhor, não pela metade. Os nossos corações não podem ser divididos. Não podemos viver essa característica de entrega ao Senhor, de buscar a Ele de todo o coração. Ele nos ouvirá, atenderá aos nossos pedidos conforme a sua vontade e dando curso da sua soberana vontade. É uma integridade, se entregar ao Senhor e não ficar dividido, porque a Bíblia fala de dois senhores. Ou você está ocupado com um, ocupado com outro, e os nossos pensamentos devem ser inteiros a Deus, confiar nele, temer o Senhor, servir-o com integridade. Eu destaco mais outro ponto aqui que é muito importante, que Josué ele fala: serviu também com fidelidade. Ainda no verso 14. Fidelidade, ela nos mostra lealdade, constâncias nos compromissos que nós assumimos com outra pessoa, e aqui no caso, destacamos isso com Deus, tanto com a família, para refletir no Senhor. Olha só como ele busca o povo e mostra ao povo para essa fidelidade com Deus. Olha os destaques da palavra que ele traz: temei ao Senhor com integridade, com fidelidade. É interessante que um dos pontos que nós muitos estudamos na fé reformada, que fala da perseverança dos santos, esse servir ao Senhor com fidelidade.
Apocalipse 10, do capítulo 2, versículo 10, vai dizer para a gente: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós sabemos que, temendo ao Senhor, entregarmos nosso coração com fidelidade, essa obra é Ele que faz em nossos corações, para que possamos sermos fiéis até a morte. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos faz entender isso. E é interessante, eu posso até ler aqui um texto com os irmãos, né? Eu gosto muito dos escritos de Paulo, e ele traz aqui para a gente um ensinamento muito interessante acerca da palavra do Senhor Jesus. Eu quero, se até puder projetar no telão, não sei se tem condições, para que todos pudéssemos fazer essa leitura juntos, né? O que está na palavra de Deus, no capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Paulo, do versículo 11 ao versículo de número 13. Olha só o que vai nos dizer a palavra do Senhor, do versículo 11 ao versículo 13. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Olha que interessante essa palavra, que ele fala de uma fidelidade para conosco. Ele permanece fiel, mesmo que por hora você tenha algumas dificuldades na vida de servir ao Senhor, alguns problemas que limitam a nossa vida, a nossa fé, alguns embaraços que nós sofremos, Ele permanece fiel para conosco, porque Ele não pode ser negado isso. Ele não muda o seu caráter. Deus é Deus, Ele sempre manterá fiel a sua palavra, fiel mesmo quando somos infiéis. Ele permanece fiel, e aqui está falando de fidelidade, de pacto. Então tema o Senhor, entregue a Ele por completo, servi a Ele com integridade e servi a Ele com fidelidade de coração, buscando a Ele. Deus nunca quebrou uma aliança conosco, porque Ele permanece fiel, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas limitações e as nossas fraquezas. Essas palavras que Josué ele traz como destaque nesse seu discurso para com o povo, ele traz algo aqui muito interessante. Ele diz assim: deitai fora os deuses. Olha só, o que ele está mostrando para a gente? Ele está mostrando de uma total primazia para Deus. Quando nós falamos de deuses, falamos de adorar outros deuses. Aqui está envolvido a palavra idolatria. É você colocar acima no seu coração qualquer outra coisa além de Deus, acima de Deus. Ele requer total primazia. Olha lá o que está escrito em Isaías 42:8, ele diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é dEle, a honra é dEle, o louvor dEle, é tudo para Ele. Por Ele e para Ele são todas as coisas, glórias a Ele eternamente. O nosso louvor, a nossa vida, a nossa família, o nosso ensinamento, tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que servimos ao Senhor deve ser com primazia. Ele manda deitar fora os deuses, ou seja, lançai fora esses deuses. Joguem fora tudo aquilo que está tirando de Deus a primazia da sua vida, da sua família. Tire tudo aquilo que está tirando a prioridade da sua família, de servir a Deus. Eu não sei o que é, e nem estou aqui como um juiz para poder julgar e dizer isso, aquilo, apontar como você deve a sua família. Não, é só pelos ensinamentos bíblicos, que eu não sei o que está passando na sua casa, os problemas que você está enfrentando. Mas de uma coisa eu tenho certeza e posso dizer para você: coloque Deus como primazia, que as coisas vão ser diferentes.
Isso é uma coisa que é indispensável, indiscutível, inquestionável. Que você colocando Deus como em primazia, eu não sei, lança fora esses deuses, toda essa idolatria ou religiosidade. Eu não sei o que está atrapalhando se esses desafios da pós-modernidade que nós estamos enfrentando hoje. Tecnologia, tantas coisas. O norte-americano, todo mundo conhece aqui, John Piper, ele diz que as redes sociais são a maior prova de que não lemos a Bíblia e não oramos porque nós não queremos, porque tempo nós temos para outras coisas. Eu não sei, é algo que é tão urgente hoje, lançar fora os deuses. Eu não sei o que está te atrapalhando. Os nossos jovens hoje têm na palma da mão. Uma vez uma mãe, eu pastoreando jovens, uma mãe veio conversar comigo para eu conversar com o adolescente, filho dela, porque ela não conseguia ter mais um diálogo, não conversava com o filho. Para ela chamar o filho até para almoçar, para fazer alguma coisa, ela tinha que ir no quarto dela, no computador dela, mandar uma mensagem para o filho dela que estava no quarto, para ele vir, para fazer alguma coisa, ou para ter um diálogo com o filho através, dentro de casa, da mesma casa, mesma... Como isso? O que está? Qual é o momento? O que está te atrapalhando? Eu não estou aqui contra a tecnologia, tá? Me entenda, mão, não. Estou dizendo que essas coisas, nada, não só o computador, o celular, ou seja, um carro, ou até mesmo um filho, ou até mesmo qualquer outra pessoa, alguma outra coisa, o seu trabalho, eu não sei quais são os deuses. Eu não estou dizendo que você tenha que abandonar filho, tem que deixar de trabalhar, nada disso não. É a primazia para Deus, mostrar à sua família que serviu o Senhor, olhar para Ele, como foi lido aqui, da nossa fé baseada naqueles construtores, aquelas duas construções sobre a rocha e sobre a areia, é mostrar para essa família que a nossa base é Cristo, que Jesus é o nosso sustentáculo, Ele é a pedra de esquina, a rocha inabalável. Onde está a nossa fé? Onde estamos depositando? Para quem? Qual primazia que nós estamos dando a Deus? Mateus capítulo 6, Jesus ele chega lá no versículo 33, ele fala assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando dessa inquietação que as pessoas vivem, do amanhã, do futuro, essa ansiedade. Os desafios têm surgido a cada dia para nós. Quais deuses têm tirado ou quebrado o nosso pacto com Deus, a nossa aliança com Deus? O que tem acontecido, pai, mãe, família? Como eu sinto saudade dos meus tempos com a minha mãezinha, quando nós reuníamos para fazer os cultos domésticos. Foi ali que eu aprendi muito a amar a palavra de Deus. Eu não gosto muito de exemplos pessoais, mas eu quero aqui dizer isso para os irmãos. Nós líamos a Bíblia, eu conhecia o Antigo Testamento, o Novo Testamento, eu lia, cantava os cânticos, seja do cantor cristão, do inário, da harpa cristã, nós reuníamos, louvávamos, líamos a palavra, e todo dia isso em casa, orávamos. Isso é muito importante no lar. Você reunir a sua família, fazer aquele culto doméstico, ler a palavra, ter um tempo para Deus, ter um momento para Deus, dar essa primazia, lançar esses deuses fora do coração, aquilo que impede. A gente sempre tem tempo para tudo. Você viu aquela vida corrida que nós temos, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo. E quando você fica doente? Aí tem que parar no hospital, aí tudo para, né? Aí o tempo aparece. Eu lembro de uma pessoa que não podia fazer exames, não podia ir no médico, não tinha tempo. Não tem tempo, essa correria, muito trabalho, muito compromisso. Aí teve um dia que teve um princípio de infarto. Aí meu filho
arrumou tempo, caminha de manhã todos os dias, aí agora a alimentação tem tempo, não tem que fazer exercício, aquilo. Então, essas coisas, eu estou dizendo aqui, lança fora aquilo que atrapalha você com Deus. Arrume tempo, dê primazia a Ele no seu coração. Eu não estou dizendo que você tenha que deixar de estudar, que você tenha que deixar de trabalhar. Não é isso, é a prioridade do coração, é no seu sentimento, é na sua mente. Você ter ali sempre a prioridade de louvar a Deus acima de qualquer outra coisa. Aí Josué ele chega no versículo de número, ele fala aqui sobre... lançai fora esses deuses dos vossos pais, da além do Eufrates. Aqui está apontando muito para a região de Ur dos Caldeus, e eles lembram muito bem de Abraão, quando recebeu o seu chamado, que a sua família, do meio da sua casa, lá em Gênesis capítulo 12, sair da sua parentela, e ali aqueles deuses que ficaram fora, e Abraão abriu mão de tudo aquilo para servir o único e verdadeiro Deus. Então aqui ele está dizendo, e dos deuses também que ficaram no Egito, que eles serviram, e vários deuses que existiam ali no Egito, Deus Ra, Deus isso, Deus aquilo, vários nomes de Deus. Ele está dizendo assim, lança fora, joga isso fora. Aí ele chega no versículo de número 15, olha o que ele diz para esse povo: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se esses deuses dos quais eu falei aqui, que ele está dizendo para ele, e até mesmo dos amorreus em cuja terra vocês estão habitando agora, naquela religião, na região da Palestina, de Canaã, e ele coloca ali, tome uma decisão. Ele está chamando ali a responsabilidade, deuses ou Deus. Deuses, letra minúscula, Deus, letra maiúscula. Ele está dizendo ali, tome uma decisão hoje. O que vocês estão querendo? É hoje pai, é hoje mãe, é hoje filho, é hoje avó, é hoje irmão. Estou dizendo para você hoje, converse com a sua casa, converse consigo mesmo. Reúna, diga para os seus filhos, não estou falando aqui de protocolo de religiosidade, não estou falando aqui de imposição, mas estou falando aqui de adoração, de entrega, de inteireza de coração aberto para amar a família, amar a Deus, amar e colocar a sua família adorando a Deus e mostrando para ela o caminho a seguir. Estou dizendo dessa forma. Ele está dizendo aqui, e eu lembro muito do capítulo 6 de João, versículo de número 68, aquela resposta onde as pessoas estavam buscando Jesus ali, porque ele tinha alimentado aquela multidão, estavam indo em busca de Jesus pelos benefícios propriamente ditos, e Jesus começa a dizer, vocês não têm visto em mim os sinais, vocês não estão vindo buscando porque eu tenho um sinal em mim, que eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão descido do céu. E vocês não estão observando isso. Aí ele dá aquele duro discurso, e o texto diz que os seus discípulos já não o seguiram mais. Que duro era aquele discurso, saíram reclamando. E Jesus vira para os seus 12 e diz para eles, e vocês também não vão sair? Pedro toma a palavra dianteira e diz assim, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Escolhei hoje a quem servais. A decisão, o rumo. E aqui Josué, ele traz essa expressão que é conhecida, Muitas frases de carro, do caminhão, nas casas, geralmente, tinha muito, colocava aqueles ímãs na geladeira. Quando você entrava na porta, na casa de alguém, está lá escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é você demarcar território ou escrever em algum para-choque de caminhão ou na traseira de carro, botar escrito na camisa. Talvez isso possa servir até como lembrança para aquilo que deverá estar pactuado no seu coração.
Como os judeus usavam, colocavam, né, perto dos umbrais das portas e nos braços fragmentos da lei para lembrar e recordar da lei, chamados de filactérios. Os filactérios eles colocaram ali, aí quando eles iam levantar a mão por alguma coisa ou fazer qualquer coisa, aí olhava aquele filactério no braço e lembrava de meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus, nos pactos realizados com o Senhor. Então aqui Josué ele chega assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como eu dizia no início com vocês, ele fala assim, ele mostra a sua família como exemplo para que toda a comunidade esteja ali servindo ao Senhor, porque o conceito de família hoje, você mora com a sua mãe, você mora até com o seu avô, é a sua casa, é a sua família. Então diga isso para a sua avó, diga isso para o seu neto, diga isso para a sua esposa, para o seu filho, diga isso para o seu marido, diga isso no sentido de dizer aqui, de estar pactuado no coração essa aliança, esse pacto com a família, é abraçar essa causa, é dizer para a sua casa, é dizer para a sua família que só existe um caminho, como Pedro diz, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, tu tens a saída, a solução para o Brasil é o Senhor Jesus. A solução para o mundo é Jesus Cristo. A solução para as crises que nós estamos vivendo hoje. Existem temas hoje em algumas outras igrejas também, assim como o tema de vocês, mas em outras igrejas falando sobre as crises e várias crises que nós estamos vivendo. Crise moral, crise ética, crise espiritual e tantas outras crises que estamos vivendo, mas graças a Deus estamos tendo o privilégio de estarmos aqui reunidos nesse lugar para dizer no nosso coração hoje que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer hoje, complementando que nós não podemos servir a dois senhores, ou a dois deuses. Ou você agrada um, ou você despreza o outro. Josué, como líder da sua família, chamou a responsabilidade a todos da sua casa. Vamos lá, chame. Ah, pastor, mas eu moro sozinho, só eu na minha casa. Eu conheço várias pessoas. E eu quero até entrar no último ponto aqui com você. E você observa nos versículos 16 e 17. Qual foi a reação do povo? De Josué mostrar os exemplos da sua família, da sua casa, para refletir para o povo. Quais foram as palavras que ele deu destaque no seu discurso? E se você continuar lendo, você vai ver aqui a reafirmação do povo. Ele diz assim nos versículos, olha a resposta do povo. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Longe de nós isso, porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa daquela servidão, daqueles momentos que nós estamos passando de aperto lá. Quem fez esses grandes sinais, toda aquela conquista, esse povo lembrando ali todos os feitos do Senhor, maná descendo do céu, o mar se abrindo, as águas amargas de Mara se tornando águas doces, cordonizes, alimentos, a coluna de fogo que guiava o povo, aquecia-os na noite fria, a nuvem que cobria durante a noite e a nuvem que cobria eles do sol durante o dia do deserto. As suas roupas, os seus sapatos, os seus calçados se conservavam. Eles derrotaram aqueles gigantes que estavam naquela terra, dominaram aqueles povos. O Senhor foi com ele, deu vitória. Então o povo está dizendo para eles aqui: nós sabemos esses grandes feitos que nós vimos o Senhor fazer para nós, e nos guardou por todo esse caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Ali está, lamentavelmente, o povo de Israel. O livro a seguir aqui de Juízes vai mostrar o que nós conhecemos como apostasia da fé. É um conceito teológico que nós temos para o livro de Juízes, porque o povo voltou a se misturar com outros deuses, lamentavelmente. E ali
aí vinham os inimigos, oprimiam, eles gritavam, clamavam ao Senhor, Deus enviava um libertador. Gideão, Débora, tantos outros que passaram por ali, o próprio Samuel, como dos últimos juízes de Israel, clamando pelo povo. Eles abandonavam, voltavam para Deus, daqui a pouco esfriavam de novo e apostatavam-se. É a apostasia da fé. Lamentavelmente, esses problemas aconteceram com o povo de Israel. E eu quero dizer aqui para os irmãos, todo o povo reafirmou ali com Josué aquela aliança naquele dia com o Senhor. Toda a família, toda a igreja. Eu quero animar o coração aqui da família nessa noite. Não pare de orar pela salvação de toda a sua casa, de toda a sua família. Não pare de orar por aquele filho que saiu. Não pare de orar por aquele esposo, não pare de orar por aquele esposo. Não pare de orar por aquele pai, por aquela mãe. Você que de repente vive num contexto sozinho. Eu digo para você hoje, eu quero animar o seu coração nessa noite, no nome de Jesus Cristo, que você não desista da sua família, que você não desista da sua casa, que você não desista de orar pelos seus, chamá-los, buscá-los e trazê-los a entendimento do Senhor Deus, e que Deus está no controle de todas as coisas, clamando e buscando a Deus pela vitória da sua família, pela vitória do seu lar. Por isso que nós devemos orar, que mostra o nosso quebrantamento a Deus. Não melhora Deus em nada a nossa oração, o nosso louvor. Deus é Deus e sempre será Deus, com você orando ou você não orando. Mas a oração nos faz quebrantar e mostrar a nossa dependência a Deus e clamar por Ele. É isso que nós estamos buscando aqui nessa noite. Temer ao Senhor, servir a Ele com integridade, com fidelidade, lançando fora todos os deuses, servindo a Ele com alegria de coração, com prazer, tomando a decisão de servir ao Senhor, eu e a minha casa, pedindo a Ele, reafirmando esse pacto, essa aliança com o Senhor. É isso que eu quero cobrar do seu coração nessa noite, animar o seu coração, no nome santo de Jesus. Não desista da sua família, não desista da sua casa, não desista da sua igreja. Ore pelos seus irmãos, ore pela família de alguém que você conhece. Vá no lar de alguém, faça uma visita, diga para aquela família, diga para aquele seu vizinho. Evangelize essas pessoas, evangelize a sua família, mostre essas pessoas. Embora o testemunho cristão ele é importante, mas o evangelho nunca deve ser deixado de pregar. A sua vida deve ser uma pregação, sim, concordo. Você mostrar para as pessoas as transformações que o evangelho produz na sua vida, na sua casa, que ele é o poder de Deus que transforma as nossas vidas. Eu queria orar com você nessa hora. Eu queria que você fizesse uma oração pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Eu queria convidar você a estar de pé comigo, a igreja, nesse momento.